caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Canroyan. No vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que eu recebi por aqui nos comentários. Felipe, fala dos piores erros que você já viu o músico cometer com o instrumento. E aí me deu uma ideia, eu elenquei aqui alguns, dos principais erros que eu já vi acontecer. Eu elenquei 7. Vou falar destes 7 erros, que são 7 piores erros, claro que tem muito mais, mas que o músico pode cometer, tá bom? Antes, como sempre, agradecimento por nos acompanharem e um pouquinho sobre esse conteúdo. Jamais é para ofender, insultar, é sempre para orientar. Estou fazendo este conteúdo aqui para orientar vocês. Eventualmente alguém já cometeu esses erros, vai saber que não pode, tá bom? Esse é a intenção, este é o intuito, tá bom? Porque sempre que vocês verem alguém achincalhando, debochando, não é postura de professor. Esse indivíduo não é professor. O professor, ele instrui, ele ensina, tá bom? E rapidinho, antes de entrar no tema do vídeo, podem nos enviar os instrumentos de vocês para ajuste de onde estiverem. Só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, tá bom? É só entrar em contato comigo através da descrição, envia o instrumento, a gente ajusta, faça um vídeo explicando o trabalho feito, os cuidados e o instrumento enviado. A gente já recebeu instrumento do mundo todo praticamente. Bom, vamos aqui ao conteúdo conforme prometido. Piores erros. Primeiro erro assim que eu já vi alguns músicos cometerem, alma de lápis, alma de vidro, alma de acrílico. Uma vez, eu estava dando aula coletiva para vários músicos, aí chegou um rapaz para mim: professor, pois não, como posso ajudá-lo? Olha só, agora eu transformei o som do meu instrumento, coloquei uma alma de acrílico. Eu olhei, mas como assim, um instrumento metálico? E aí o instrumento dele estava com um timbre completamente esquisito, não parecia violino, parecia qualquer outra coisa. Então esse é um dos erros, tentar colocar outro tipo de material no instrumento, tá bom? Então não faça isso. Claro que às vezes falta orientação, e agora sabendo, você vai direcionar aí, mais adiante, quando você puder, para uma alma adequada, tá bom? Eu já tenho isso, posso continuar estudando? Pode, depois você vai tentando se adequar, tá bom? Segundo erro, que é um erro estrutural que a gente vê acontecendo, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Alma colada. Esse é um dos piores erros que o violinista pode cometer, violista, cellista. Certa vez chegou para mim um aluno também, quando eu dava aula coletiva, não era da fase que eu ministrava aula particular de violoncelo. Felipe, Eu falei, pois não, como agora a alma do meu instrumento nunca mais vai cair? Porque ele estava tendo um problema que a alma caía sempre, porque estava fora do lugar, estava mal cortada, Aí, por que a alma não vai mais cair? Eu colei a alma. Nunca faça isso. A alma é uma peça móvel. Muitas das peças do instrumento são peças móveis, tá bom? Então ele colou a alma para a alma nunca mais cair. Jamais faça isso. Segundo grande erro que você pode cometer, inclusive ter interferências na estrutura do seu instrumento. Só um breve comentário antes da gente ir para a questão 3, que é sobre as cravelhas. Muitas das peças no violino, viola, violoncelo, elas são soltas. O cavalete ele é móvel, a gente consegue tirar ele do lugar, O estandarte ele é móvel, a alma é móvel. Claro que a alma você tem que tirar ela do lugar, com uma certa pressão, mas enfim, muitas das peças são móveis para que a gente consiga fazer a manutenção. Já pensou se eu fixo o cavalete aqui, como que eu vou fazer a manutenção do mesmo, tá bom? Algumas peças são coladas e outras são móveis. Terceira questão. Cravelha colada. Esse é um dos piores erros que o músico pode cometer. Vocês estão observando que eu só estou falando de grandes problemas para instruir, Certa vez eu também vi um músico falando: agora eu nunca mais vou ter problema com afinação.
Eu li. Por quê? Quando eu ouço essa frase, eu nunca mais vou ter problema com afinação, é mais ou menos igual a gente ouvir assim, eu nunca mais vou precisar tomar banho. Banho você toma todo dia. Você toma hoje, amanhã já precisa tomar de novo. A afinação, você afinou hoje, amanhã precisa afinar de novo. Essa que é a verdade. Aí, mas por quê? Me diga, por que o senhor nunca mais vai ter problema com a afinação? Eu colei as minhas cravelhas. Vamos lá. Jamais faça isso, porque a desafinação não provém só das cravelhas. Ela pode provir de diversos fatores. Por exemplo, a corda vai laceando na medida em que você toca. Daí se explica o fato de, às vezes, entre um movimento de um concerto ou outro, o maestro, né, afina a orquestra, porque a orquestra desafinou, lá fora estava quente, e lá dentro do teatro tem ar-condicionado, enfim. Às vezes o estandarte movimenta, né? Quando não é o Rabichin Kevlar, vem mais para frente, e aí o que acontece? Muda a afinação. Então, vários problemas trazendo desafinação. Quem dera fosse só daqui. E aí você não vai conseguir mais, na verdade. A verdade é que quando você cola as cravelhas, não é que você não vai desafinar mais, é que você não vai conseguir afinar mais, tá bom? Além de você danificar o seu instrumento. Então, jamais faça isso, tá? Você está fazendo um dano permanente, ou quase que permanente, no seu instrumento, até porque vai ser praticamente impossível você conseguir colar as cravelhas com as cordas afinadas. Você tem que, quando eu já expliquei aqui, você afina uma corda, a outra desafina, porque o braço, né, altera a pressão dele, tá bom? Então, a lá tá afinada, mas você vai, quando afinar Ré, Sol e Dó, ela vai desafinar um pouquinho, e você vai ajustando, tá bom? Quarta questão, essa é um problema bem estrutural. Furo na lateral do instrumento. Certa vez apareceu um cliente no ateliê com a lateral furada, assim, um orifício grande, né? E eu perguntei, mas por que? Posso fazer uma pergunta para o senhor não se ofender? Pois não. Está furada a lateral do instrumento, o que ocorreu, né? Eu furei para aumentar o som. Então jamais faça esse tipo de questão estrutural. Segundo ele, né, que era para soar igual um violino Stradivarius, né? Aí me veio à mente, mas o Stradivarius é furado? Não, então não vai soar. Então, estas coisas eu estou falando para orientar, tá bom? Eu já fiz isso, eu já comi, não tem problema, né? Ou eu estou com o meu instrumento com algum desses problemas, tudo bem. Agora sabe o correto, a intenção é orientar para que ninguém estrague os instrumentos. Eu podia muito bem deixar as pessoas estragarem os instrumentos e depois arrumar, mas não, eu estou orientando para não fazer, para não estragar o instrumento, tá bom? Então essas questões de furo, de fazer isso, você vai estragar a estrutura do seu instrumento. Imagina que dó, um violoncelo desse aqui, que veio para ajustar, o músico enviou até o ateliê para que eu fizesse o ajuste. Já pensou se o músico faz um furo na lateral ou no tampo para abrir o som do instrumento, para ter mais som? Você vai estragar a estrutura do instrumento, você vai desestruturar todo o timbre. Pode ser que faça-se alguma maluquice para aqui no lugar que está aumentar o som. Às vezes perde até uma distância, mas imagina a qualidade, né? Não é só potência, é qualidade. É um conjunto, tá bom? O instrumento é um conjunto, tá bom? Antes de fazer alguma coisa estrutural, sempre consulte um luthier, tá bom? A gente está aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Quinto problema que a gente vê, quinto erro que eu já vi muitos músicos cometerem, tá? Não é uma coisa assim tão grave, mas pode ser um pouco custoso para você. Muita gente, quando está estudando, coloca marcação no espelho, certo? Certo. Não tem problema nenhum, tá? Já falei várias vezes a esse respeito aqui. Algumas escolas aceitam, outras não, né? Tudo bem. Isso aí não tem problema. Agora, existem pessoas que fazem a marcação furando o espelho. Entenderam? Evite furar. Se você entrou em acordo com o seu professor e você vai colocar uma fita depois você tira.
certo? Denegrir o instrumento? Nada. Você pôs lá, tirou, ficou grudento, limpou, pronto. Agora, quando você fura o espelho, você está alterando a estrutura dele. Então pode ser que mais para frente você precise trocar o espelho. Então, quinto erro, furar o espelho para marcação. Não recomendo furar, não recomendo fazer isso na estrutura do seu instrumento. Ah, mas o violão tem às vezes problema. O violão é outro instrumento. A técnica é completamente diferente. A gente tem famílias diferentes. Inclusive, existem as famílias dos instrumentos. Se vocês quiserem, eu posso até falar a respeito disso e fazer um vídeo. É só comentarem aqui. Nós temos, por exemplo, a família das cordas. A família das cordas é dividida em diversas partes. Cordas flexionadas, porque flexão por meio de um arco, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, viola da gamba, e entre outros mais exóticos. Aí depois nós temos, por exemplo, cordas dedilhadas, é o caso do violão, alaúde, viram que já é outra família, família das cordas dedilhadas, cordas percutidas, que é o piano, plectro, que é o cravo. Depois nós temos os sopros, aí nos sopros nós temos sopros mecânicos, sopros humanos, por exemplo, mecânica é o órgão é um instrumento de sopro mecânico, o acordeon, gaita de foles, híbrido, e depois nós temos os sopros, até divaguei um pouco, mas só para fechar esse parênteses, os sopros humanos, que se dividem em duas partes, poucos falam, sopro oral e sopro nasal. Existiam sim instrumentos de sopro nasal, caíram em desuso, porque eram muito difíceis, né? Muito complicados. E também outra família que caiu em desuso, família das palhetas encapsuladas, que mais ou menos era uma palheta dupla sobre uma cápsula. Palheta dupla, oboé, são esses instrumentos. Fagote, cor inglês, oboé da moura e contrafagote. Voltando para cá. Então, o violão está furado, mas o violão é outra família. O violão é outro instrumento. A técnica é diferente. Aqui, se a gente precisar fazer um glissando e tiver esses buracos, vai atrapalhar muito. Então, eu não aconselho, tá bom, que seu instrumento tenha esses buracos. Ah, mas eu já furei. Tudo bem, continue estudando. Quando possível, a gente troca o espelho, restaura, vê o que é interessante para aquele caso, tá bom? Sexto grande erro que eu já vi muitos músicos cometerem, normalmente esses erros é quem está iniciando que comete, tá bom? Colar o cavalete no tampo, eu já vi isso. Certa vez, um músico me relatou, num vídeo que eu expliquei como reposicionar o cavalete após a afinação, né? A gente fala muito isso daqui, né? E aí ele falou, colocou um texto lá, que ele já perdeu vários cavaletes, porque ele não sabia dessa informação, então o que ele fez? Ele colou o pé do cavalete. Mas continua voltando do mesmo jeito. Aqui nós temos esse violoncelo, que eu ajustei, só falta finalizar a limpeza. Então o que nós temos aqui? O cavalete, certo? Perfeito, nós temos o cavalete. Quando a corda correr, ela pode trazer o cavalete, certo? Ela vai trazer o cavalete. Se o pé estiver colado, o que adianta? Nada, porque o que vai mexer é aqui em cima, tá? Então, colar o cavalete para impedir ele de empenar, não adianta em nada, tá bom? Só quando precisar tirar, pode até danificar, até quebrar, até vir em pedaço do tampo junto. Então, jamais cole o pé do cavalete, tá bom? E sétimo erro que eu vi, né? Já vi algumas vezes, apareceu um instrumento aqui, o músico trouxe para fazer o ajuste, e mais uma vez eu vou repetir, eu ajusto os instrumentos desde os iniciantes até os profissionais, desde o laminado, eu atendo quem ainda não é músico, que vai começar. Inclusive hoje veio um pai trazer um violino meio para o filho dele, que não começou a estudar ainda, e nós atendemos desde os iniciantes até os profissionais, porque eu recebi algumas perguntas, você atende só músicos profissionais? Não, nunca foi assim, eu nunca falei isso, nós atendemos desde quem ainda não começou até músicos profissionais, tá bom? Bom, e aí, sétima questão, né?
eu recebi um instrumento aqui todo lixado. O músico passou lixa em praticamente tudo. Aí passou aqui por baixo, o cavalete ficou no lugar e tirou muita madeira do tampo. Por quê? Para ganhar mais som. Não é assim. Quanto mais fino, melhor. Não, tá bom? Então, nunca lixe o seu instrumento, porque cada ponto tem uma medida. Posso falar isso com maior profundidade. Quando você tira a medida, abaixo, você deixou menos medida do que aquele ponto deveria ter, você está alterando a resistência. Como vocês devem perceber, a pressão que está aqui é grande, tá bom? Então, 7º erro, lixar o tampo para ter mais som. Ou seja, eu disse aqui 7 dos piores erros que o músico pode cometer. Podem existir vários, tá bom? Mais uma vez, para finalizar o vídeo, a intenção é instruir, não é lacrar. Não, porque... Não. Quer saber se o indivíduo é professor ou não? Veja diante de um erro. O professor instrui, tá bom? O professor não... Instrução é o caminho. Peço uma gentileza, nos auxilie a divulgar este vídeo para quantos músicos puderem, colocando em grupos onde puder, tá bom? Porque vai ajudar muito quem não teve acesso a essa informação e às vezes colou a alma, não porque a pessoa é desprovida de inteligência, mas porque ele já não aguentava mais a alma cair, tá bom? Então, às vezes esses erros são cometidos porque a pessoa não tem outra solução. Então aqui, instruir para vocês de maneira totalmente gratuita aqui nesses meios de comunicação, 7 erros que é muito comum cometer, tá bom? Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.